Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos começar. Primeiro vou perguntar para vocês se o som tá bom, se o vídeo tá bom, se vocês estão me vendo, estão me ouvindo, se está tudo certo, para a gente poder começar. Aproveitar também, pedir para vocês avisarem os amigos, né? De repente alguém que gosta aí da Paper Games ou de jogos, manda o link, avisa, né? Pra gente colocar bastante gente aqui. Tô vendo aqui, bom, várias pessoas dizendo que tá tudo certo. Então acho que podemos começar. Legal, legal, gente. Tem bastante coisa hoje, a ideia é tentar não demorar muito. Então, primeiro agradecer todo mundo que tá aqui, todo mundo que tirou aí um tempinho para acompanhar as notícias, as novidades. A gente sempre fica muito feliz. Temos aqui, poxa, mais de 50 pessoas online, muito legal, muito obrigado a todos. Se por acaso você está assistindo esse vídeo depois da data, né, não está assistindo ao vivo, também fica o agradecimento, espero que seja bom aí para todo mundo, né? E novamente peço que vocês avisem as pessoas, né, pra gente ter aqui a live. Faz bastante tempo que a gente não tem a live, a última foi em outubro do ano passado, a ideia era ter feito com uma frequência maior, mas né, nunca as coisas são do jeito que a gente quer. Agora a proposta para 2020 é que haja todo mês uma live. Se correr tudo bem, a ideia é que seja na última quarta-feira de cada mês. Tá? Então na última quarta-feira, tentar padronizar dessa forma. Mesmo que seja uma live bem curta, com pouca coisa, a gente vai tentar manter isso até para as pessoas já lembrarem e associarem essa agenda. Tá? Bom, o começo da live aqui eu sempre gosto de falar rapidinho dos últimos lançamentos. A gente fez isso na outra live. Claro que a gente vai ter 2 anúncios, então daqui a pouco, né, não vai ser só no final, vou ficar aqui falando uma hora, a gente vai fazer daqui, vou falar algumas coisas e a gente já fala o primeiro jogo e depois logo mais o segundo. Mas é bom comentar dos lançamentos, né? Nós tivemos aí de outubro para cá algumas coisas e vou mudar aqui a câmera, vamos ver se vai dar certo para poder mostrar para vocês e comentar um pouquinho. Então, o primeiro lançamento aqui, sucesso, é o Bandido. Eu comentei na última live que ele viria para o Brasil e que a gente ia trazer, estava trazendo e foi e está sendo um grande sucesso. Quem não conhece, acho que todo mundo já ouviu falar, pelo menos, ou quem não tem ainda está querendo, que você tem que montar rotas com as cartas e evitar que o bandido fuja. Tem aqui a primeira carta, que é lógico que eu não estou achando, eu não deixei separado, está aqui. E você tem 3 cartas na mão, cada um tem 3 cartas que repõem, depois que você coloca, você repõe.
E a ideia é você ir jogando e ir fechando as saídas. Só que quanto mais você avança no jogo, mais difícil fica. Parece muito simples, mas a gente sabe que quem já jogou, quem conhece aí um pouco, sabe o quanto difícil vai ficando conforme você vai passando o tempo, você vai ficando sem opções. Essas são as cartas que fecham, né? São as tem a lanterninha, é o fim da linha, e a ideia é você fazer como aqui, fechar, tá? Os túneis. Mas normalmente o que acontece é que você coloca um e fecha, você fecha uma e abre 5. E nós fizemos também uma promo, que é essas cartinhas aqui, que até foi chamado de Missão Impossível, é uma exclusividade do Brasil. Lógico que não deu para todo mundo pegar, isso foi uma promoção que a gente fez com as lojas. Tem aqui umas cartas que deixam o jogo mais difícil. E voltando aqui para mim, o Bandido foi o jogo que mais rápido esgotou até hoje da história aí da Paper Games. E as pessoas gostaram demais, os jogadores gostaram demais. Todo mundo joga 10 partidas, 5, 10 partidas. Muitas vezes tem pessoas que eu conversei que jogaram já 40 partidas. E até porque às vezes é rápido, normalmente é difícil prender, fechar os caminhos. Mas muitas vezes a partida é rápida. E então um grande sucesso aí. Inclusive ele está esgotado. Tem poucas lojas que tem, mas a gente vai ter uma tiragem nova dentro de se correr tudo bem aí, um mês, talvez um pouco menos de um mês, volta para as lojas. Vou mostrar aqui bom, ó, tô vendo aqui no chat vários amigos e conhecidos e o pessoal que produz conteúdo, então agradecer de novo a presença, tá? Vamos voltar aqui, vou mostrar outra coisa, que é a volta do Oh My Goods e a expansão, tá? Esse é o jogo base e esse é a expansão. Quem não conhece, o Oh My Goods ele é praticamente um euro de cartas. É um jogo já que tem todas as características de um jogo que a gente chama de euro, que você tem que conseguir recursos, construir seus prédios e suas construções, depois você tem que produzir neles, tá? E você tem os ciclos de mercado, de dia, de noite. Quem não conhece, fica o convite, porque é um jogo de cartas, mas é considerado já na categoria aí de um bom euro. E esse jogo estava indisponível já há um bom tempo. Foi o terceiro jogo da Paper Games, Oh My Goods, lá em 2016. Ele esgotou, ficou muito tempo fora, a gente decidiu fazer a reimpressão do jogo base e trouxemos a primeira expansão e também está fazendo bastante sucesso. A expansão é essa, é a Revolta em Longsdale. Longsdale é aonde se passa o jogo, tá? E só muito rápido aqui eu quero só destacar uma coisa que muitas pessoas perguntam, mas o que essa expansão tem? Ela tem, por exemplo, eventos que acontecem ao longo do jogo, tá? E existem 5 capítulos que você joga. Aqui, por exemplo, é o capítulo 4, tá? Tem a carta de preparação. Então, por exemplo, aqui, ó, preparação para o capítulo 5A, ele mostra como que você tem que preparar e é como se fosse uma campanha. E aí tem eventos, por exemplo, aqui tem outro evento, tá? O foco tá difícil. Aí. E tem as instruções dos capítulos, tá? Então, a dinâmica do jogo muda bastante, porque você tem 5 capítulos aqui e você só avança para o próximo capítulo quando você consegue cumprir os objetivos. E não é fácil cumprir os objetivos. Muitas vezes você tem que jogar várias vezes a mesma partida no mesmo capítulo, não o mesmo capítulo, né? O capítulo geralmente demora aí um pouquinho para você passar e são 5 capítulos. Então, poxa, assim, a gente também não esperava que fosse vender tão bem, tá vendendo muito bem. E quem não conhece, fica o convite. Nós fizemos essa caixa menor, até é interessante mostrar e comentar uma coisa, que tem muita gente
perguntando, falando, mas por que ficou nessa caixa menor a expansão? Por que não foi assim? Basicamente, pessoal, a gente gosta de falar a verdade, trabalhar com a verdade. É para diminuir o valor, é para deixar o preço mais acessível. Com essa embalagem, ele ficou em torno de 50 e 55 reais. Se fosse com essa embalagem, seria mais caro, seria na faixa de 70, 75, e não faz diferença, tá? É uma forma também, como a expansão é mais cara para trazer, a tiragem é menor, uma série de coisas que não adianta também a gente entrar muito em detalhes aqui, mas... e tem uma outra coisa que muita gente está questionando, falando, não, mas não cabe as cartas com sleeve aqui, meu Deus, a Paper Games errou. E, na verdade, gente, como as duas coisas caminham juntas, as cartas que estão aqui na expansão, elas também se misturam, você consegue armazenar sim com os sleeves, que são os saquinhos de proteção das cartas. Se você deixar uma parte nessa caixa e uma parte nessa caixa, funciona e cabe, tá? A gente testou tudo isso, viu e confirmou antes de soltar. Então, oh my goods, fica aí a dica, tá? Bom, o último que eu quero comentar aqui, pra gente não estender muito, é o Llama. Llama, também um jogo do Knizia, fantástico. Foi o finalista do prêmio do jogo do ano, o Spiel des Jahres, na Alemanha. Quem já jogou sabe o quanto esse jogo é bom e o quanto ele é viciante. Ele lembra bastante não é que ele lembra bastante, ele tem uma linha que algumas pessoas acabam associando ao No Tanks, tá? Pelo fato de ter as fichas, pelo fato de você ter que pegar e fazer o mínimo de pontos possíveis. Basicamente o baralho aqui ele é de 1 a 6 e a Llama. E de maneira bem simples, na sua vez, ou você coloca uma carta igual ou acima, então aqui seria ou 1 ou 2, e aqui ou 2 ou 3. Depois do 6 vem a Llama, e depois da Llama você volta para a carta número 1. E a ideia é você se livrar de todas as cartas da sua mão, é zerar a sua mão. Quando você zera a sua mão, você pode devolver uma ficha. E se você acabar o jogo, alguém bater e terminar a rodada, e você tá lá com algumas cartas, você marca ponto pelas cartas que sobraram na sua mão, e você recebe fichas por esses pontos, tá? E se você foi a pessoa que bateu e se livrou de todas as cartas, você pode devolver as fichas. Então as fichas são pontos negativos que você não quer. É um jogo, gente, que é difícil explicar, que a ideia nem é explicar, mas joguem. Nem que vocês não querem comprar, quer só experimentar, joga com alguém que tem, alguma loja, né, uma luderia, uma casa de jogos, mas testem o jogo. Assim, quem jogou sabe o quanto ele é interessante, o quanto ele é viciante, o quanto é família. Para quem gosta muito de jogo de baralho mesmo, né, baralho, naipe, funciona muito bem com idosos, pessoas já, né, que de repente não são do hobby, né, é muito fácil de aprender, certo? E é isso. Então, finalista do Spiel, na verdade, há quem diga que ele é o verdadeiro ganhador do prêmio. Na verdade, ele competiu com 2 outros jogos e quem ganhou foi o Só Uma da Galápagos. Abraço pro pessoal da Galápagos. Mas muita gente aí diz que, na verdade, o verdadeiro vencedor foi o Llama. Conheçam, assim, a gente tem que, lógico, recomendar o jogo. E quem jogou sabe. E outra coisa, funciona muito bem com grupos de tamanhos diferentes. E o jogo muda. Se você joga com 2 pessoas, 3 pessoas, é um jogo. Se você joga com uma mesa cheia, é completamente diferente. Então, fica o convite. Aprendam e tentem jogar, comprem. Eu acho que vale muito a pena. Até pelo fato, assim como o Bandido, né, ele serve para qualquer público. Qualquer idade, qualquer pessoa, mesmo que ela não jogue, não esteja acostumada, tá?
E tem uma última coisa para mostrar, que é uma nova promo do Quem Foi. Quem Foi também um grande sucesso. Nós já estamos fazendo mais porque já esgotou novamente. E essa promo aqui é a promo do mamute. É um bichinho de estimação aí inusitado, né? Quem não viu as cartas, ó, temos aqui o mamute em cima de uma geladeira, tá? Tem uma para cada cor, tá? E essas cartas fazem parte. Aproveitar também para explicar uma coisa que muita gente tá querendo essa promo e nós não podemos vender, tá? Nós não temos autorização para vender, a gente só pode distribuir. Então, nessa segunda tiragem do jogo veio essa promo. Na primeira tinha sido a do canguru. No canguru também, na verdade, o jogo não muda. O que muda é que você tem um bichinho a mais na mão. E você precisa lembrar que tem o canguru ou o mamute, né? Como a gente não pode vender, é aquilo. A gente está entregando para as lojas, certo? E ninguém vai ficar comprando o jogo de novo, a gente entende. Mas tem uma ideia que a gente está estudando. Primeiro, é distribuir em eventos. E também a gente está pensando em fazer uma tiragem dessa promo para distribuir junto com outro jogo. Então, outro lançamento nosso, e aí essa promo viria junto. Então, quem já tem, teria como conseguir de alguma maneira com outro jogo. Então, estamos estudando, tá? Porque chegam e-mails e mais e-mails pedindo essa promo e infelizmente a gente não pode vender. Poderia vender até por um valor simbólico, a questão nem é essa, a questão é que é uma questão de direito autoral mesmo, que a gente não pode ir contra, tá? Vamos partir aqui para algumas notícias, já o anúncio do primeiro jogo, mas eu quero só comentar, deixa eu só ver aqui, já vou também entrar numa parte de perguntas. Bom, tá ok aqui, ok. E vamos lá. Notícias. Jogos em 2020. A ideia é a gente anunciar algumas coisas conforme as lives forem acontecendo, né? A ideia da live também tem a ver com isso. Mas eu posso adiantar que a gente tem uma grande quantidade de jogos previsto. A última vez que a gente fez a conta aqui estava dando algo como 15 jogos, 12 a 15 jogos. Vai depender de algumas coisas, tá? Mas praticamente dá mais de um por mês, tá? Lógico, a gente sempre alterna, né? Jogos grandes, jogos pequenos, jogos pocket, então não são 12 jogos de R$500, né? Mas a ideia é que seja aí pelo menos um por mês, talvez um pouco mais, tá? Bom, muito disso tem a ver com a participação a participação que a gente fez na feira de Essen. Eu até fiz uma sequência grande de stories, né, na época, e lá a gente acaba tendo conversas e define novos jogos, novos parceiros, jogos dos parceiros atuais. Então, 2020 tem aí um ciclo grande de lançamentos que também a feira foi boa para Paper Games, até dando um feedback para vocês que eu não dei. E tem coisas novas, tem parceiros novos e a tendência é a gente continuar dessa forma. Jogos, principalmente, que atendam a família, que atendam pessoas que não jogam, que não têm o hobby aí, que não estão, né, ali inseridas totalmente no hobby, que você possa apresentar para essas pessoas esses jogos, tá bom? Bom, vamos ver aqui, que mais? Tem uma coisa importante que eu quero falar, que tem a ver com notícias também. Tem muita gente já perguntando a respeito do evento Diversão Offline, o DOF, né? Vai ser em São Paulo, maio, final de maio, mudou, né? Era sempre em março, abril, e esse ano foi para o final de maio. E nós vamos participar sim, tá? Já está fechado o stand, está fechada a nossa participação, estaremos lá. Estaremos inclusive com um stand um pouco maior e com mais espaço para o pessoal jogar,
provavelmente algum anúncio, se der certo algum lançamento. Vou falar que essa época, a data de maio, claro, isso é a organização que escolheu e faz sentido para eles, mas é uma época um pouco complicada para anúncios, para lançamentos, mas a gente vai tentar ter alguma coisa lá exclusiva, lançar alguma coisa também lá para quem está na feira. E, como sempre, a gente também deve distribuir promos. Aí entra essa questão, se não pode vender algumas promos, aí a gente vende, então, distribui lá na feira, como a gente fez ano passado. Então já fica o convite aí, tá? Para o pessoal já ir se organizando, quem puder, claro, né? Brasil é grande, o evento é em São Paulo, mas quem tiver a possibilidade já fica ciente que nós estaremos sim no DOF, tá? No Diversão Offline 2020. Agradecer de novo quem está na live, a gente está batendo aí mais ou menos 100 pessoas, então eu vou falar aqui rapidinho de mais uma coisa e a gente já faz um primeiro anúncio, tá? Do primeiro jogo aí. Tem uma questão que são os lançamentos que vão chegar agora. Não é esses anúncios, mas é os jogos que já foram anunciados e a gente acaba falando um pouco de como que tá, né? Como eu falei, o Bandido, ele volta, a gente tá terminando aí a produção, vamos ter uma outra tiragem de Bandido, que, né, lojas que não tem, pessoas que estão procurando. Vamos ter também uma nova tiragem do Hanabi. Hanabi está esgotado há um bom tempo e o Hanabi só não temos ainda porque está uma discussão com a editora sobre uma possível mudança da arte. A gente está vendo a possibilidade de atualizar a arte com a última versão que saiu lá fora. Então, assim que resolver isso, a gente vai ter o Hanabi, tá? Vou mostrar aqui para vocês rapidinho uma surpresa aqui. Não são os anúncios ainda, tá? Calma, gente, calma. Mas é uma coisa importante que é isto daqui. É o Planet. E já é a versão Paper Games, tá? Vou mostrar aqui atrás para vocês. Já em português, e esta já é a versão da Paper Games, e vou abrir aqui para mostrar rapidinho. Eu já mostrei na outra live, mas só para vocês verem aqui um rápido unboxing, tá? Já em português. Quem não viu, quem não sabe o que é o Planet, ele é o primeiro jogo de tabuleiro onde você tem um polígono e o tabuleiro é isto daqui. Cada jogador são até 4, então vem 4 planetas e você vai montando. Eu não vou ficar explicando aqui o jogo, mas são peças magnéticas e elas aderem aqui e grudam. E você vai montando aqui, de acordo com as regras do jogo, você vai montando o seu planeta, tá? É bem diferente e bem interessante. E a gente até conseguiu fazer uma melhoria aqui. Isso aqui era um metal que ficava aparecendo. E agora a gente conseguiu mexer no projeto e é um plástico. Então tá bem seguro, bem interessante. Não só para crianças, como para adultos, tá? E mostrar aqui algumas cartas. Temos aqui uma arte muito bonita, com os bichos, tá? E essa versão já é a versão da Paper Games, como eu disse. E qual que é a surpresa disso, né? O Planet já está, já chegou. Chegou pra gente essa semana, praticamente. A gente só estava validando, fazendo uma amostragem que a gente faz para ter certeza que está tudo ok. E nos próximos dias vamos abrir a venda para as lojas, tá? Já é venda, tá, gente? Não é pré-venda. Paper Games não faz pré-venda. Pode ser que um dia precise fazer, pode ser que a gente faça, mas já vai fazer uns 3 anos que a gente não faz pré-venda. Inclusive a gente espera o jogo chegar,
a gente confere, vê se está tudo ok, principalmente quando é importado, esse jogo é importado, tá? E quando tá tudo ok, a gente abre a venda. Então, deve estar nas lojas aí, as lojas devem começar a anunciar ao longo da semana que vem, se correr tudo bem. Vamos considerar que é nos próximos dias, tá? Porque senão depois o pessoal me mata. Bom, falei aqui do Planet. Tem um que eu quero mostrar também, que ele ainda não chegou, né? É outra coisa, mas só para... Bom, então Planet é isso, tá? A gente sabe que jogos grandes, eles têm uma questão do... Deixa eu voltar aqui para mim. Jogos grandes, claro, eles têm um custo maior, ainda mais quando tem peças, coisas especiais, a gente tenta fazer o possível para os preços ficarem acessíveis, né? E a gente alterna jogos grandes, jogos pequenos, então, mas a gente gostaria assim que você desse uma oportunidade para o Planet e jogasse, visse o jogo, visse os vídeos e, se possível, desse uma oportunidade também de comprar. Porque a gente tem essa visão, a mesma grupo e a mesma pessoa que gosta do Bandido, do Quem Foi, que são jogos mais baratos, mais simples, vai gostar do Planet, que é um jogo maior, é um jogo mais caro, mas é a mesma ideia, né? E com uma ideia totalmente diferente, essa questão do tabuleiro, tá bom? Bom, eu vi aqui, bati o olho, vi que estão perguntando o valor. Ainda não está calculado, porque a gente está fechando ainda a planilha, impostos, etc. A gente pagou algumas coisas essa semana, então ainda não temos o valor final, mas vamos fazer o possível para não ficar caro. Deixa eu mostrar para vocês. Essa caixa é a caixa original do jogo, de um dos jogos da série Undo. Este jogo, ele deve chegar aí no primeiro trimestre. Inclusive, ó, ele começa aqui, como todo jogo que você não pode ficar mexendo nas cartas, ele já tem um aviso de que você não pode mexer no jogo. Esse é o jogo original, tá, gente? Eu não quero ficar dando spoiler aqui, mas as cartas são um formato grande, são formato Gold. E aqui, por exemplo, ó, um mês atrás, em Okinawa, Japão, 4 de fevereiro de 2000. Opa, tá difícil o foco aí. Ah lá. Mas, isso aqui é quando aconteceu o que tá aqui. E aí aqui ele tem a explicação, tá? E temos um outro baralhinho aqui, que é o baralho que é onde você realmente tem a pontuação. O Undo, eles são vários jogos, né? Nós licenciamos os 3 primeiros. Então esse é um deles, que é o Festival da Cerejeira em Flor. E são jogos que você joga e ele não você não destrói o jogo, tá? Ele é como se fosse um Legacy, mas você joga e você pode jogar de novo e ver como que você foi, como que você saiu na segunda partida. Qual que é a ideia? Quem não ouviu falar dessa série, você tem um caso de uma pessoa que morreu. E aí você vai olhar através de uma linha do tempo longa, que muitas vezes vem desde centenas de anos, ou pelo menos dentro da vida toda da pessoa, e eventos que aconteceram que determinaram o futuro dela. E a ideia é que você mude o que aconteceu, e mudando o que aconteceu naquele dia, naquele evento, aos poucos você vai mudando o futuro e consiga fazer com que a pessoa não morra, tá? E isso é feito através de cartas, são só cartas, você não destrói as cartas, e no final você fica sabendo assim, se as decisões que o grupo tomou ajudaram, ou ficou na mesma, ou a pessoa morreu, ou ela não morreu, e existe todo um placar. E são casos diferentes, tá? E esse não é um dos anúncios, tá, gente? Tô vendo aqui o pessoal perguntando. Esse jogo já foi anunciado há um bom tempo. A gente anunciou no Diversão Offline do ano passado. Ele ainda não estava nem disponível na Europa, mas a gente já tinha fechado.
Ele ficou disponível na Europa aí entre agosto e setembro do ano passado. E agora a gente está finalizando questões de tradução. É um pouco chato, tem muito texto, é praticamente só texto, né? E tem que ser muito cuidadoso. São 3 caixas, nós vamos lançar as 3 caixas de uma única vez. Então tem isso também, né? Não é uma caixa só, tá? E por último, tá, eu lembrei aqui de uma coisa, o Spyfall 2. Spyfall 2 é provavelmente ainda no primeiro semestre. Nós estamos estudando que momento lançar. Para quem gosta do Spyfall, o Spyfall 2 ele aumenta até 12 jogadores e você tem 2 espiões ao invés de um só. E são cenários diferentes, as cartas são diferentes, os locais são diferentes, as regras mudam um pouco e você consegue até inclusive misturar com a caixa 1. Mas a caixa 2 não é uma expansão, ela funciona sozinha. E a previsão é o primeiro semestre. A gente vai tentar puxar isso mais agora para os primeiros meses, mas não é certeza ainda. Agradecer a todo mundo que está online de novo. A gente está aí com 120 pessoas. Acho que está na hora de fazer um anúncio, né? Deixa eu só mostrar aqui, vai, o último jogo e a gente parte para os anúncios aqui. Eu quero mostrar para vocês um Kingdomino Duel. Este jogo também está em produção. Ele vai vir, eu acho que no primeiro trimestre. É difícil prometer datas, mas ele é o Kingdomino versão para 2 pessoas e que você tem os dados. Opa, caiu. Vem um bloco e você joga aqui, tá? Este é o mapa, você tem os espaços aqui como se fosse a área do seu reino, é a área do seu reino. E como é que você escolhe os dominós, né? Cadê os dominós, já que ele é o Kingdomino? São os dados. Então você joga os dados, você joga 2 dados e a combinação que sair nos dados é o seu dominó que você vai marcar aqui. Um jogo muito bom, assim, muito fiel ao original. Aqui tem até um jogo que eu fiz, né? Dá para ter uma noção aqui até das áreas. Ó, por exemplo, isso daqui é um dominó. Aí aqui a gente tem as áreas. Ó, aqui é uma área. Eu não vou ficar explicando, mas é dessa forma. E existem também alguns poderes especiais aqui que você vai preenchendo conforme você joga. Essa folhinha é o verso, ó. Aqui tem várias partidas que nós jogamos. E o Kingdomino Duel, ele vai ser importado. Demora um pouco porque tem que casar a produção lá de fora com a nossa. E a gente já encomendou, estamos esperando. Se correr tudo bem, eu acredito que em março, abril. De novo, né? É difícil prometer datas, porque depois as pessoas, né, acabam cobrando e tem coisa que não depende de nós. Tá? Vamos fazer um anúncio, então? Acho que está na hora, né? Faltou um assunto, mas eu vou falar depois. Eu vou fazer o anúncio do primeiro jogo. Bom, nós temos aqui 2 jogos. Eu vou começar pelo mais antigo. É um jogo que já existe há bastante tempo no mercado. É um jogo que foi muito esperado, tá? A gente tem aí já uma história. Esse jogo tem toda uma história, eu vou falar. Mas antes deixa eu pôr aqui para vocês. Deixa eu ver se vai funcionar, né? Que vocês sabem que a gente testa antes. Chega na hora, mas deixa eu ver quantas pessoas tem na live. Opa, 120 pessoas. Então, de novo, obrigado aí a todos pela presença. Eu vou colocar aqui, então, vou pôr a caixa e daqui a pouco, né, eu já volto aqui para comentar. Vou deixar vocês vendo aí primeiro a caixa. Então, tá aí o Pega em 6, tá? Pega em 6
ele é um jogo do Kramer, é um jogo que já tem bastante tempo, tanto que a edição que a gente está trazendo é a edição de 25 anos. Deixa eu voltar aqui para mim. Então o Peggy 6, ele completou ano passado, na verdade, 25 anos. Vocês imaginem que para um jogo ter 25 anos e continuar vendendo, ele é um clássico. Ele hoje, bom, primeiro que ele é do Kramer, que é um grande autor, é autor de jogos aí como El Grande, Tikal e toda a trilogia aí das máscaras. Tem um jogo muito famoso dele chamado Top Secret, que inclusive teve aí décadas atrás pela Grow no Brasil. É um autor muito renomado. O próprio jogo, no ano de lançamento, em 94, ele foi indicado ao Spiel des Jahres, que é o principal prêmio de jogos do mundo. Naquela época ele já foi indicado. Tem gente que chama de jogo do boi, tem gente que chama de jogo do touro, né? Porque ele tem a cabeça, as cabecinhas do touro, que é o que conta o ponto. Eu vou até colocar aqui uma imagem que mostra um pouco do jogo, tá? Falar para vocês, ele ganhou inúmeros prêmios em 25 anos, teve muitas edições, muitas versões. Hoje ele ele está presente em 50 países, né? É importante a gente falar essas coisas porque algumas pessoas podem falar, mas esse jogo é velho, mas esse jogo... Mas assim, é um jogo que faz parte mesmo da história dos jogos e que ele é considerado um clássico que todo mundo, pelo menos um dia na vida, tem que jogar e tem que conhecer. Nós temos alguns jogos assim no catálogo e aos poucos a gente tem tentado colocar alguns clássicos no nosso catálogo, né? Para vocês terem uma ideia, esse jogo existe hoje em 50 países, em 20 idiomas, e mais de 2 milhões de cópias já vendidas, quase chegando em 2 milhões e meio de cópias vendidas. Então vocês imaginem que é um jogo que ele acabou ficando, né? Em 25 anos aconteceu muita coisa na indústria de jogos, mas é um jogo que ainda é muito jogado. Surgiram vários jogos a partir dele, né? Deixa eu voltar aqui para a imagem. Quem não conhece, ele é um jogo que é de 2 a 10 jogadores. Você tem a parte de gestão de mão. Você tem a parte de que você escolhe uma carta para jogar. Todo mundo escolhe junto. Então isso é interessante porque o jogo ele é até que joga-se rápido. Todo mundo escolhe junto. E basicamente assim, são 10 rodadas. Você tem 4 fileiras de cartas que aparecem na imagem. E você tem que ir colocando as cartas ali nessas fileiras. E da onde vem o nome, né? O Peggy 6? Porque as fileiras podem ter no máximo 5 cartas. Então, se a sua carta for a 6ª carta, então você tem que comprar aquela fileira toda. E a ideia é que você não compre cartas. Quanto menos cartas você comprar, é melhor. E aí, se você não tiver onde pôr a sua carta na sua vez, você coloca lá ela naquela fileira, mas você pega a fileira inteira. Por isso que chama Peggy 6. Esse jogo ele já teve no Brasil pela Copag, uns anos atrás. Ele está indisponível desde 2014, tá? Então está completando 6 anos que ele está indisponível. Por um tempo se achava, enfim. Mas a vantagem aqui, até falando um pouco, né, da produção, primeiro que vai ser a produção Paper Games, com a caixa dura, com o padrão de caixas que a gente tem. E outra coisa é a edição de 25 anos. Então até quero pôr de novo aqui a caixa para vocês verem. O que tem de diferente, né? Você fala, poxa, tudo bem, a edição de 25 anos mudou um pouco a cara. Mas essa versão ela tem 28 cartas especiais e que é quase uma expansão. É como se tivesse uma expansão dentro do jogo, né? O jogo base continua, vai ser possível jogar normalmente o jogo base, mas até na capa tem o destaque de que é a edição de 25 anos. E essas cartas especiais,
o Kramer, ele passou quase um ano testando, porque a ideia não era ser uma promo, a ideia era mexer mesmo com o jogo, mexer com os mecanismos, e acabou que surgiu essas cartas especiais, que elas mudam muito a partida, são algumas regras. Eu vou colocar aqui uma imagem para vocês verem. Eu não vou ficar explicando aqui, mas muita gente conhece esse jogo, tá? Muita gente já jogou, muitas pessoas até já têm o jogo na versão antiga, mas é bem diferente quando você usa essas 7 cartas. São 7 tipos de cartas diferentes, na verdade, mas você, né, isso é embaralhado, enfim, tem toda uma forma de usar e cada carta transforma algum aspecto do jogo, muda completamente o jogo, tá? Então, demorou um pouco para a gente trazer. Muitas pessoas falam, ah, mas poxa, vocês podiam trazer, né? Muitas pessoas pediam, mas a gente resolveu esperar justamente porque a gente já tinha essa informação de que haveria a edição de 25 anos. Então a gente achou melhor não trazer em 2018 e nem no começo de 2019, porque a gente sabia que haveria essa edição. Então nós esperamos e resolvemos colocar um ano quase esperando, mas agora a gente já traz a última versão que realmente tem novidade, que é diferente, que tem coisas novas, que o autor trabalhou bastante, justamente pelo aniversário e por ser um jogo que continua aí depois de tanto tempo, tá? Eu quero aqui mostrar também rapidamente. A gente já vai falar do outro anúncio, tá, gente? Então, espero que vocês estejam gostando aí. Estamos aí com mais de 120 mil pessoas, como diria o Covil. Abraço para o pessoal do Covil. 120 mil pessoas online. Muito obrigado aí a todos pela presença. Vou fazer já uma parte das perguntas, mas vou mostrar aqui a versão que nós temos aqui ainda. Não é a versão... tá aqui. Nós temos aqui a versão lá de fora, tá? Que inclusive a caixa ela é um pouco menor, é um pouco diferente do que o que a gente vai fazer, tá? Mas temos aqui, inclusive aqui ele fala das cartas especiais, certo? E vai vir um bloquinho legal para marcar a pontuação aqui e aqui, tá? E as cartas. O jogo, para quem nunca viu esse jogo, aqui atrás no verso tem a cabeça do touro ou a cabeça do boi, conforme queiram chamar. Então o verso é assim, tá? E à frente são cartas numeradas, certo? Tem aqui os números. E essas cabecinhas aqui em cima, aqui, ó, tem uma cabecinha do touro aqui em cima também. Elas fazem parte da questão da pontuação. Então aqui algumas cartas elas são diferentes por causa de alguns aspectos do jogo, ó. A carta 55, enfim. E as cartas especiais, elas são assim. Vou pegar algumas aqui. O verso delas tem essa estrela vermelha aqui. E na frente tem os símbolos que mostram as cartas especiais, tá? Esse jogo já está em produção. Olha que legal. Tem aqui uma... o autor. Este é o autor. Kramer. Tem uma mensagem dele, tá? Que ele deixou uma mensagem de agradecimento aos fãs pelos 25 anos e tal. Essa mensagem a gente vai colocar na nossa versão. Vai estar lá, provavelmente no manual. Devidamente traduzido pelo Romir, nosso grande amigo e colaborador aí do canal, Romir Playhouse. Quem quiser ver lá, ele sempre faz vídeos e ele também colabora com a gente em várias coisas. Deixar o meu abraço aqui, abraço de todo o time. E tem uma coisa também que eu queria falar, que esse jogo já está em produção, tá? Quando eu falo já está em produção, é porque ele está quase terminado, tá? A ideia
de novo, né? É uma estimativa. Depois não venham né, ficar aí nervosos, mas provavelmente é março, tá? Março a gente vai trazer esse jogo, né? Agora no fevereiro, agora amanhã, né, já vira o mês, enfim, temos o Planet, temos o outro jogo que eu ainda vou anunciar, que já é agora também, e aí em março, se correr tudo bem, já vamos ter aí o Pegging 6. Uma última coisa que eu queria falar aqui desse jogo, antes da gente seguir, nós vamos trazer 3 promos do Pegging 6. Eu não tenho imagem aqui, inclusive tem uma promo que é tão antiga que ela foi no 10º aniversário, então ela tem 15 anos e nem a Amigo tinha mais essa promo, os arquivos foi um problema, mas são 3 promos. Uma promo que é dos 10 anos do jogo, que muda algumas coisas também, são várias cartas. Depois tem 2 promos que são do aniversário de 20 anos. Então são mais recentes e 2 promos diferentes. Então o total de promos desse jogo vão ser 3. Tá? A política de promo é a mesma, é para distribuição, a gente faz, né, um acordo com as lojas, manda em eventos, quem sabe aí, quem não conseguir pegar, talvez uma diversão offline, alguma outra coisa. Mas a ideia é que teremos 3 promos e quem comprar o jogo logo no começo, nas primeiras semanas, com certeza vai ter acesso a essas 3 promos. E depois a ideia é assim, esgotou uma, aí fica 2, esgotou até esgotar e acabar. Só que são promos que mudam também, tá? O jogo, assim, inclusive, na época que foi lançada essa promo dos 10 anos, ela nem era promo, ela fazia parte do jogo, ela vinha no jogo base e mudava o jogo, e depois isso virou uma promo. E a mesma coisa na de 20 anos. Vinha na versão especial de 20 anos e depois virou promo. Essa edição de 25 anos, pelo que se sabe, até porque são 28 cartas e é muita mudança, isso não deve ser promo no futuro. Vai sempre fazer parte do jogo base e enfim. Então fiquem atentos aí, tá chegando. A ideia aqui era até fazer o anúncio bem perto do lançamento. A gente já fechou esse jogo há muito tempo atrás. Mas ao mesmo tempo é aquilo, a gente prefere colocar a informação quando está mais perto, né? Para poder ficar uma coisa mais factível, não ficar só na promessa mesmo, tá bom? Vamos fazer aqui algumas perguntas, acho que daqui a pouco a gente volta para o segundo anúncio. Mas eu falei que ia responder algumas perguntas. Eu quero inclusive ver aqui da live. Vou dar uma olhadinha aqui, tá? Vamos ver se tem alguma coisa. É que aqui eu não consigo ver direito. Que legal. Tem muito comentário, gente. Caramba. Pior que eu não consigo ver direito esses comentários agora. Vou tentar aqui de uma outra forma. Enquanto isso eu vou respondendo as perguntas que chegaram no nosso Instagram. Como eu falei lá, chegaram centenas de perguntas, né? Na verdade foram umas 20. Não sei se a gente vai conseguir responder todas, mas vamos ver aqui. Estou com uma lista que a gente marcou. Infelizmente a produção não marcou não marcou o nome, o nickname lá, o user, a conta do Instagram de quem fez a pergunta, tá? Então, infelizmente a gente vai só falar aqui. Primeira, vão trazer o Barrage? Por favor, tragam. Barrage é um jogo super complexo, lá fora acho que é pela Crânio, não tem nenhuma previsão de a gente trazer esse Barrage não, tá, gente? Não fiquem esperando isso. Planos para a outra expansão do Oh My Goods? O Oh My Goods ele tem 2 expansões. Essa primeira que a gente trouxe e tem uma outra que ela é continuação.
tá em discussão, tá, gente? Não dá para falar nada agora. Vai depender, inclusive, dos números de venda, como sempre, se essa expansão vender bem. E essa expansão tem um problema. Essa segunda expansão, ela depende da primeira expansão. Então, você tem que ter o jogo base, você tem que ter a primeira expansão para daí ter a segunda expansão. Então, isso acaba virando um problema também. Tem uma pergunta. Expansão do Santa Maria. Vem. Olha, a chance é mínima. Eu diria que não vem, tá? Se fosse para responder francamente, só se a gente resolver fazer um reprint do jogo base e trazer expansão. Mas a expansão trazer nesse momento é difícil porque a expansão tem uma venda muito baixa. Eu já falei isso, até é interessante que quem não tem essa informação, lá fora, na Europa, por exemplo, as expansões vendem numa proporção de 5 a 7 para 1. Então, para cada 7 jogos vendidos, vende uma expansão. Isso lá na Europa, que é o principal mercado. Aqui, esse número é bem pior, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Para poder também não trazer uma coisa aí, de repente, que... Bom, outra pergunta é, algum jogo de papel e caneta chegando? Mais algum jogo? Nós temos o Avenue, quem não conhece, dá uma procurada, é um jogo muito legal. Existe sim um jogo, não vai ser anunciado aqui agora, porque a gente está fechando o contrato, mas vai vir um outro jogo de papel e caneta. Aqui também não é o Kingdomino Duel, tá? Kingdomino Duel, ele é de papel e caneta, ele tem os dados, né? Em inglês é chamado Roll and Write, que é role e escreva, mas não é o Kingdomino Duel, é um outro jogo, eu não posso falar ainda, mas vem sim, tá? Tem uma outra pergunta aqui, na Alemanha, durante a feira, você mostrou um jogo que era o Oh My Goods de tabuleiro, vai vir? Esse jogo chama New Dale, e ele é um jogo criado no mesmo universo do Oh My Goods, é o mesmo autor. E ele é uma caixa muito grande, tá? É um jogo muito caro, mesmo lá fora ele é caro. A gente está analisando, tem uma série de questões aí que a gente está vendo. Não é tão simples, não posso afirmar nada agora, nem que sim, nem que não, mas é um jogo complicado, né? Jogo grande. E a gente sabe que o mercado está inundado de jogos de R$500 e a gente está tentando fazer o contrário, né? Então, enfim, vamos lá. Vocês podem assumir de trazer o Crossmaster para o Brasil agora que a Galápagos... Não, gente, esquece. A Crossmaster é outros 500 e infelizmente a gente, assim... Hoje a gente tem selecionado bem os nossos jogos e a gente sabe que se uma grande empresa acabou não dando certo para eles... De repente é um sinal de que para nós também não vamos tentar insistir nisso, né? Não é uma pergunta, é um pedido. Por favor, continuem a linha de jogos Pocket. Vamos continuar. A ideia dos jogos Pocket, inclusive, é a gente chegar aí em uns 10 títulos, tá? Não sei se esse ano ainda, acho que é um pouco difícil. Mas talvez. A ideia no geral é continuar essa linha Pocket porque ela é uma alternativa interessante. O formato permite que o valor fique um pouco mais barato, mais acessível. Então ele deve continuar, a linha deve continuar sim, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. A expansão de Santa Maria é muito boa, tá? Gente, sim. Não, a expansão é boa, com certeza. A gente inclusive... tem acesso, a gente já jogou, né? A gente sabe. Mas é aquilo, a gente acaba tendo que escolher. Muitas vezes é mais importante para a gente lançar um jogo novo, tá? Do que uma expansão. Geralmente é isso. Tô vendo aqui, finalmente consegui acesso aqui às perguntas. As regras da promo... Tá, do Pega em 6, gente, as regras da promo vai estar dentro da promo. Provavelmente vai ser um saquinho igual a gente tem feito. Expansão do Eye of Sky. Olha só, Eye of Sky é um jogo que lançamos, acho que foi o 4º jogo nosso, está esgotado.
Existe uma discussão desse jogo voltar. Inclusive, eu acho que eu nem podia falar isso aqui. Podia, produção? Não, não. Acho que não podia falar. Mas existe uma discussão de que esse jogo talvez volte. E a expansão, não sei. Não sei, depende de algumas coisas. Mas, pelo menos o jogo, já que eu falei, então tem uma discussão, a possibilidade de que esse jogo volte. Tá? O base. Tem alguém falando aí e tal... Ah, tem um pessoal elogiando o Romir aqui, legal. Parabéns, Paper Game surpreendendo, obrigado, tal. Ah, ó, Peguem 6 aqui já fazendo sucesso no chat. Parabéns. Olha só, o Romir tá por aqui, abraço Romir. O pessoal do Covil tá aqui, abraço também o pessoal do Covil, Paulo e companhia. É duro, você fala o nome, né, e fica um negócio desagradável, então... É o Paulo, Pikachu, Gian, Karine, Fafá, etc. Tem o Fantasma, né? Tinha o Fantasma, sumiu esse Fantasma aí, que era do Fantasma do Covil. O pessoal, o Kaká do Aí Tem Jogo, o Fabrício do Aftermath, tá todo mundo aqui, olha só. Muito obrigado, pessoal, aí pela presença. E, não tem muitas perguntas aqui, não. Né? Não, pelo menos o que eu consegui ver. Então, eu vou continuar aqui Vamos continuar o barco. Tocar o barco. Deixa eu ver o que eu não falei, né? Gente. Então, uma coisa aqui, duas coisas que eu preciso falar, ainda na parte meio que de notícias. Antes, deixa eu fazer um pedido aqui. Quem ainda não curte a Paper Games no Instagram, a live está sendo transmitida aqui no Facebook, né? Quem não curtiu lá, ou quem não curtiu no próprio Facebook... Por favor, pessoal, curtam. Existe uma meta aqui da Paper Games, que é um negócio assim. Dia 1º de janeiro. Primeira meta do ano não foi trazer jogo, não foi nada. O sonho da equipe é que o nosso Instagram chegue em 10 mil seguidores para a gente fazer lá o arrasta aqui. Pessoal, arrasta aqui, veja o vídeo, arrasta aqui. Que isso aí só libera com 10 mil. E... tá bem longe, não tem nem 4 mil ainda. Mas a gente sabe que a gente tem bem mais de 10 mil pessoas que gostam e joga dos nossos jogos, acompanha. E se vocês perceberam, a gente aumentou muito a frequência de postagens, de notícias, de novidades, de posts, inclusive coisas que dá para vocês compartilharem, tanto no Facebook como no Instagram. Então, ajudem a gente a chegar nos 10 mil. A gente vai fazer um sorteio quando chegar em 10 mil. Isso não é mentira, tá? Não é um blefe, não é nada. Quando chegar em 10 mil, seja do Facebook ou seja do Instagram, vai ter um sorteio. Não vai ser um jogo, vai ser mais de um jogo. A gente vai fazer uma festa, tá? Vai distribuir promos de graça, enfim. Curtam lá e ajudem a gente. Falando dessa linha ainda, deixa eu falar uma coisa aqui que também algumas pessoas cobraram sobre o sorteio. Na verdade, a gente mostrou lá em Essen. Deixa eu mudar a câmera aqui, que isso aqui eu vou querer mostrar para vocês e é muito legal. Esse é o Kingdomino, tá? E essa é a caixa autografada que nós trouxemos de Essen. Essa caixa, ela tem aqui o autógrafo do Bruno Catala. Tem um desenho do ilustrador que ele fez na hora, com a assinatura dele, que é o Cyril. E tá marcado aqui, Essen 2019. Essa caixa, nós vamos... É lógico que aqui tá só a tampa, tá, gente? Mas vai ser o jogo inteiro, tá? Esse jogo nós vamos fazer o sorteio disso daqui e aí a gente ficou pensando, deixa eu desencostar, senão vão falar que receberam com germes aqui, nosso, tal. A ideia é a seguinte, a gente ia fazer com quem comprasse o jogo, que aí teria que provar que comprou o jogo. E aí a loja ia ficar maluca com o controle. Decidimos fazer o seguinte. Vai ser um sorteio que vai ter um cadastrinho. Você vai pôr lá o seu e-mail.
e a gente vai fazer o sorteio, não sei como ainda, talvez uma planilha, numa próxima live, mas vai ser uma página que você vai colocar o seu e-mail, e a partir disso, nome, e-mail, né, lógico, e aí a gente vai fazer o sorteio do jogo. Não é só a tampa, tá? Tem alguém... Não, ninguém falou que é só a tampa. Não é só a tampa, tá? Vai o jogo inteiro. E aí, vou mostrar o outro. Tem outro, né, gente? Não é só esse daqui. Este daqui é o Kingdomino Duel, que vai chegar ainda no Brasil, o que eu falei. Mas nós já temos uma versão autografada aqui também pelo Bruno Catala, pelo Ludovic, que são 2 autores, e aqui pelo Cyril, que é o ilustrador, fez aqui uma ilustração para nós, certo? Também tá sem nada aqui, mas vai ter, tá? Vai ter o... não vai ser a caixa vazia, não vamos fazer a caixa vazia. Então tá aqui, deixa eu tomar cuidado, senão já vai estragar, aí não vai acabar a graça, né? Mas vai ser a mesma coisa, só que esse aqui a gente vai sortear um pouquinho mais pra frente, na época que chegar o jogo. E tem mais um aqui, assim, não tem miséria. Paper Games não tem miséria nas coisas. A gente gosta, então vamos lá. Isso daqui é o Spyfall. E essa é a nossa versão, tá? Isso aqui a gente levou lá na Alemanha, pagou mala extra, gastou para levar as coisas, e já é a nossa versão, e ela também está autografada pelo autor do Spyfall. E o Spyfall tem uma coisa legal, nós pedimos para ele autografar, essa aqui é a promo nossa, a promo Convenção de Jogos, que a gente distribuiu, e ele autografou todas as cartas aqui de um set inteiro do Spyfall. Então, é a mesma coisa, tá? A gente vai fazer o sorteio, deve ser cada um uma vez, tá? Não vai ser os 3 jogos, a gente vai fazer primeiro um. Eu acho que primeiro vai ser o Spyfall ou o Kingdomino, e depois a gente vem fazendo dos outros, mas até para, como eu falei, até para ficar um negócio talvez mais justo, não sei se isso pode ser chamado de justiça, mas vai ser um cadastrinho simples, é como se tivesse pego um número do sorteio, tá? Tá aqui, do Spyfall vai ser legal, porque a gente vai sortear o jogo e depois vai sortear aqui a promo autografada. É óbvio que a gente não vai mandar uma carta só, a gente vai pôr uma autografada e as outras a gente vai montar, né, aqui os kits. Então o bom é que serão 8 pessoas, 9, né, porque é a caixa e mais 8 pessoas. Então fãs aí do Spyfall vão gostar de participar. Tá bom? Que mais? Já fiz aqui. Vamos fazer o outro anúncio, né? Tá dando 1 hora praticamente de live. E de novo agradecer as pessoas que estão online. Estamos aqui com 130 mil pessoas online. Tá, gente, isso é brincadeira, vocês sabem, né? É 130 pessoas, mas tá ótimo, a questão nem a quantidade, né? Que a gente fica feliz de ter bastante gente acompanhando e agradece. Já falei para curtir lá a página, que é um negócio que eu tinha marcado aqui, dos 10 mil. Se a gente chegar em 10 mil curtidas mesmo no Instagram, a gente vai fazer um sorteio de uns 5 jogos, no mínimo. A gente vai montar uma cesta, né? Isso parece coisa de bingo, né? Mas tudo bem, a gente tá no interior, a gente vai fazer uma cesta com jogos, com promo, e de repente vai até alguma outra coisa, coloca um chocolate, tá? Pra ficar com uma cara de coisa bem... enfim, a gente vai fazer, curtam lá, tá? Não é mentira, a gente vai ajudar vocês aí com jogos. Avise os amigos. E muita gente às vezes não curte, fala, ah, não, mas as postagens estão bem legais. E vamos para o próximo anúncio ou perguntas? Anúncio ou perguntas? Se eu falar o anúncio, o pessoal vai tudo embora, né? Tenho certeza que todo mundo vai sair da live
E é um jogo inédito, é um jogo que é lançamento junto com o lançamento mundial. Então, deixa eu ver se tem pergunta aqui. Tiago William, tá tipo João Kleber, segurando a audiência. É. Na verdade, gente, porque assim, se a gente fosse só colocar lá no Instagram ou no Facebook, acaba não tendo muito, né, muita graça, né? Não tem graça. Então, a ideia da live é essa mesmo, tá? O pessoal cobrando novidade e tal. Bota a galera para curtir o Instagram. Então. É isso, gente. Coloca aí. Anúncio vamos fazer fazer agora. Eu vou fazer o anúncio agora e depois tem mais algumas perguntas. Só que vocês vão prometer que vocês não vão embora, hein? Tá? Então, esse jogo, próximo jogo, né, que a gente está anunciando, ele é um jogo novo. Ele é um jogo que já está chegando nas lojas dentro de uns 20 dias. Provavelmente agora é o Planet, e aí o próximo jogo, em torno de 20, talvez 30 dias, já está sendo finalizado, apesar de a gente não ter anunciado, porque a gente vai fazer uma abertura de venda quase que simultânea com a Europa. O jogo vai ser lançado lá, vai ser lançado aqui, né? Vou pôr aqui, não estranhem, é um nome diferente, é um jogo diferente, e eu já volto aqui. Deixa eu ver, tem tambores aqui? Alguém falou? Não, ninguém falou nada de que rufem os tambores, né? Mas e também eu não deixar a produção, falhou aqui, ó, né? Não puseram. Ia ter o barulhinho de tambor, mas aqui é produção própria, né? Então vamos lá, vou colocar aqui a imagem da caixa do jogo. Dificilmente se alguém está na live já viu esse jogo aqui, depois a gente até manda um grátis, mas ninguém viu esse jogo. Então vamos colocar. Tá aí. E qual que é o nome do jogo? É esse nome. É Taco, Gato, Cabra, Queijo, Pizza. Esse é o nome do jogo. Tá? É isso mesmo. E deixa eu voltar aqui para mim para falar um pouco desse jogo. É que agora eu não tô conseguindo nem tirar mais. Aí. Este jogo, o nome dele é esse. Taco, Gato, Cabra, Queijo, Pizza. Ele vai ser um lançamento, é um jogo que só existe nos Estados Unidos, e o nosso parceiro Blue Orange, que é quem edita o Kingdomino e outros jogos, ele adquiriu a licença mundial e nós estamos lançando, eles vão lançar agora na metade de fevereiro na Europa, em alguns países, e o Brasil entra com lançamento simultâneo. E o que diabos é esse jogo? O que é esse jogo? Porque um jogo estranho, nunca ouvi falar, né? Primeiro que ele é um jogo que vai ser da linha Pocket, tá? Deixa eu pôr de novo aqui. Ele vai ser da linha Pocket, então é um jogo que a faixa de preço vai ser bastante acessível, né? Ele é um jogo até 8 jogadores, então ele vai aí até 8 jogadores, 2 a 8, que é interessante a gente colocar também essa informação. Deixa eu pôr aqui a outra montagem. Olha lá, aí já tem até o verso, tá? E já vou explicar um pouquinho do jogo. Ele é um jogo de festa, ele é um jogo para você dar risada, é um jogo para diversão, tá? Ele é um jogo dentro de uma linha que muitas pessoas gostam, é para dar risada. É um dos jogos que eu mais me diverti jogando. E nos grupos que a gente testou esse jogo, na verdade, desde a feira lá, desde Essen, a gente vem testando e vem jogando, mesmo já tendo fechado. E assim, é um dos jogos que mais as pessoas dão gargalhada, se divertem, riem, porque eu vou explicar mais ou menos como é que ele funciona, tá? Vou mostrar aqui na câmera. A gente tem uma versão que não é a nossa versão ainda, é a versão original, mas eu vou colocar aqui na câmera 2 para vocês verem.
Inclusive a versão americana, ela é uma caixinha, a nossa caixinha vai ser melhor que essa aqui, tá? Que essa caixinha já está bem destruída também, mas é um baralho, são 60 e poucas cartas, e nós temos aqui as cartas com as palavras do jogo: gato, pizza, a cabra, pizza, queijo. E depois tem as cartas especiais, ó, taco, tá? E deixa eu pôr aqui uma imagem para vocês. Voltar aqui, vou pôr as cartas para vocês verem. Aqui, ó, fundo branco, tá aí na tela. Taco, gato, cabra, queijo, pizza. E depois a gente tem as 3 cartas especiais, que é o gorila, a marmota e o narval. O jogo é só isso. Os elementos do jogo são esses. As cartas repetem, tá? E eu vou explicar um pouquinho de como é que é o jogo. Vamos voltar aqui para a câmera 2. A ideia é... esse maço vai ser dividido entre os jogadores. Cada um vai ficar com um pouco de carta. E, na vez da pessoa, ela vai virar uma carta no centro da mesa. E o que ela tem que falar? No momento que ela vira a carta, ela tem que falar na ordem. Por exemplo, se é o taco, ela fala taco. Se é o gato, ela fala gato. E ela põe a carta, e a carta vai ser outra coisa, tá? Então deixa eu voltar aqui para mim, acho que vai ser mais fácil para explicar. Então qual que é a ideia, né? Nós temos essas palavras, que são as palavras que é o nome do jogo, e na sequência as pessoas vão falar. Um fala taco e coloca uma carta. O outro fala gato, coloca uma carta. O outro fala cabra, coloca uma carta. E assim por diante. Só que a carta que você está colocando não bate com o que você está falando. Muitas vezes é a sua vez e você tem que falar, por exemplo, gato. E aí você fala gato e coloca uma carta que está escrito pizza. Certo? E aí a outra pessoa, a cabeça dá um nó. Porque você está colocando uma coisa e falando outra. E qual que é a questão do jogo? Quando você bater, quando tiver uma coincidência entre a carta que foi colocada e o que está sendo falado, então se eu estou falando gato, é a minha vez e eu tenho que falar a palavra gato, e eu estou pondo uma carta gato, todo mundo tem que bater no centro para pôr a mão nessa carta. E é claro que falando assim, gente, é difícil, mas acreditem que é um jogo muito divertido. É uma corrida para pegar mesmo a carta, e quem pegar por último, quem bater a mão por último na carta é quem recomeça. Primeiro que essa pessoa compra o maço inteiro, as cartas vão todas para a mão dela, tá? E as cartas vão acabar indo todas aí para a mão da pessoa, e o maço dela aumenta. E ganha quem acabar as cartas primeiro. Então toda vez que você erra, toda vez que você põe a mão por último naquela pilha de cartas, você acaba ficando com o maço maior, você vai aumentando o seu maço. E ganha quem terminar o maço. Falando assim, quem gostou do Quem Foi, por exemplo, vai amar esse jogo. Com certeza vai gostar ainda mais desse jogo. Quem gosta de jogos para dar risada, para se divertir, jogar em grupo, jogar, né, em família, jogar numa festa, também é risada garantida. Por quê? Porque é muito difícil de jogar. Difícil que eu falo você tem que falar a palavra certa na sua vez, pondo uma carta que não bate com o que você está falando, e que se bater com o que você está falando, você tem que pôr a mão. Então, enfim, é só jogando para saber. Tem uma coisa também que são as ações. Eu não mostrei aqui, deixa eu mostrar aqui. Tem 3 cartas, que são essas 3 cartas aqui, ó. Bonitinhas essas cartas. É o gorila, a marmota e o narval, tá? A gente já fez, né, claro, a tradução.
Elas até aparecem aqui na montagem que a gente colocou, mas elas funcionam assim. Se sair uma dessas cartas, você é obrigado a fazer um gesto antes. Você tem que fazer um gesto. Então, por exemplo, o gorila, se sai a carta de gorila, que é esta daqui, todo mundo tem que bater no peito antes de pôr a mão na carta. Então, você tem que bater e pôr a mão na carta. E quem pôr a mão por último, compra o maço todo. E o maço fica aumentando. Depois a gente tem a carta da marmota. Então, quem comprar, se essa carta aparecer, a carta da marmota aparecer, você tem que bater na mesa antes de pôr a mão na carta. Todo mundo, tá? Então você está jogando em 8 pessoas, as 8 pessoas têm que bater na mesa e pôr a mão. E quem pôr a mão por último é quem vai ficar com o maço. E por último a gente tem o narval. Narval, para quem nunca ouviu falar, ele é tipo um golfinho de chifre. Existe, tá? É um bicho aí, é um animal do mar, existe. E aí, se aparecer o narval, você tem que fazer um gesto de colocar, imitar o chifre em cima da cabeça e depois colocar a mão na carta. Então, gente, é hilário, é um jogo para dar risada, é um jogo para se divertir. A faixa de preço dele, eu vi que uma pessoa perguntou aqui, ele é da linha Pocket, né? A ideia da linha Pocket é sempre ficar na faixa de até R$40, tá? A ideia nossa é que os jogos Pocket, no momento, agora, em janeiro de 2020, dentro do possível, é que eles fiquem... O limite da linha Pocket é R$40, R$39,90. Não sabemos ao certo, mas vai ser alguma coisa assim, entre 36, 37, 38, não sabe ao certo, mas é isso. Então, ele acaba ficando compatível com jogos como Bandido, como o próprio Quem Foi, tá? E assim, a gente gostou tanto e o jogo é tão bom, apesar de que falar aqui é difícil, né? Tipo, poxa, é um negócio, pô, que chato. Paper Games errou, errou. Não, gente, a gente tá muito confiante, a gente sabe que o jogo é bom, a gente sabe que vai ser um sucesso. A gente já até tá fazendo uma tiragem maior, porque assim como Quem Foi, no começo todo mundo, não, que é esse jogo aí, nada a ver, do cocô, e hoje ele é um grande sucesso, assim, as pessoas estão desesperadas, o jogo esgotando tiragem sem parar. Não é mentira o que eu estou falando, perguntem aí para qualquer lojista. Mesma coisa o Bandido. Bandido também, não, esse jogo aí, mas nada a ver, né? Uns caminhos, pô, uma puta carta feia. E tá esgotando sem parar as tiragens. Então este daqui é o próximo grande jogo, grande pequeno jogo nosso da linha Pocket. E assim como o Pegging 6... ele tá... tem uma pessoa perguntando se as cartas eslivadas cabem na caixa. Sim, vai caber. Já testamos. Todos os nossos jogos cabem. Aliás, talvez algum dos grandes, acho que o New York, mas no geral esses de carta pequenos todos cabem. Este jogo, depois do Planet, já é o próximo. Então a gente vai abrir aí a venda do Planet, porque realmente ele chegou, a gente tem que começar a vender. E o próximo, dentro de uns 20 dias, talvez aí 30 dias, já é o Taco, Gato, Cabra, Queijo, Pizza, que tem esse nome aí. E tem uma coisa também que eu preciso falar aqui, que nossa, já tá dando 1h20 de live, gente. Preciso terminar, né? Ó, um monte de gente já foi embora. Falei que isso ia acontecer, né? Já tá com 80 mil pessoas só. Mas a gente já está acabando também. E até agradecer de novo quem está aqui. Fiquem só, mais uns 5 minutos a gente encerra, tá, gente? Este jogo já em breve nas lojas. Deem uma chance pro jogo, assim como o Bandido, assim como Quem Foi. Confiem no que a gente está falando, joguem e vocês vão ver com os próprios olhos o quanto bom e o como é esse jogo. E serve para criança, serve para adolescente, serve para adulto, tá?
E até 8 jogadores, hein? Isso é importante, porque você pega, por exemplo, o Quem Foi, ou mesmo o Bandido, são 4 pessoas. Então a vantagem é que ele suporta já um grupo bem maior, tá? Só pra gente terminar, vou responder aqui mais umas 2, 3 perguntas. Ah lá, Resistência tá aqui, ah lá. Pessoal do Covil, Isabela, Rony, Vinícius, tá tudo aqui. Pedro Parente, Paper Games nunca errou. Ah, que isso, gente. Não, a gente tenta. Os jogos, a gente não escolhe jogo assim, ah, vamos testar esse, vamos ver. A gente sempre faz um trabalho antes de tentar realmente acertar, né? Porque empresa é pequena, então a gente também não tem assim, não pode arriscar muito, né? E deixa eu só ver aqui se tem alguma pergunta relevante, só pra gente encerrar. Já acabando, que todos querem dormir. Expansões do Port Royal. Gente, um pouco difícil, porque a gente fez a tiragem nova do Port Royal agora, faz pouco tempo. Eu acho um pouco difícil vir já. Existe uma discussão, sim, para a primeira expansão do Port Royal, mas eu não sei. Bandido esgotou. Vai ter reposição? Vai, até comentei. Reprint do Suburbia. Pessoal, provavelmente não teremos reprint do Suburbia, tá? Não vem, assim, é um jogo excelente, mas hoje, na realidade, que a gente tem muita coisa para lançar, como eu falei, 15 jogos mais ou menos esse ano, então não tem muito espaço para a gente trazer coisas que a gente já trouxe e que jogos grandes, jogos caros. Mais jogos Pocket, sim, foi falado. Algum jogo de dados vindo por aí? Sim, é o Kingdomino Duel que eu falei. E talvez tenha mais um. Talvez tenha mais um. Planet vai ter alguma promo? Não, gente. O Planet, infelizmente, a Blue Orange não preparou nada. A gente tentou argumentar com eles de fazer uma promo e tal. Mas como foi feito fora do Brasil e é um problema, tá? Então não tem promo. Mas a gente ainda vai ter. Tem uma pergunta aqui bem recorrente, que é como apresentar um protótipo para a Paper Games. Pessoal que é autor, desenvolvedor de jogos. Primeiro, a gente fica muito feliz, a gente agradece todas essas iniciativas, pessoas que mandam e-mail e perguntam. Mas hoje a gente tem acordos de licenciamento com empresas de fora muito agressivos. A gente tem cota de jogos para lançar e a gente está muito focado nisso. Então a gente não tem pessoal para terminar o desenvolvimento de um jogo nacional, a gente não tem equipe para trabalhar e a gente não quer pegar o jogo por pegar ou para falar, ah lá, agora a Paper Games tem um jogo nacional. Não, a gente quer fazer um negócio sério. Quando chegar a hora, vai ser sério, a gente vai fechar, vai desenvolver, vai lançar principalmente, né? Que tem que lançar o jogo. E então a gente prefere, por enquanto, a gente não está analisando jogos inéditos, jogos de autores, não é nem nacional, tá, gente? Tem até pessoas de fora do país que contatam a gente, mas jogos autorais, jogos que seria para nós terminarmos o desenvolvimento e publicarmos, não está no nosso radar por enquanto. Eu diria que talvez mais por final do ano, quem sabe? Porque a hora que a gente for fazer, a gente vai fazer direito, tá? Vai ter algum lançamento no DOF? Vai ter distribuição de promos? A gente já falou. Lançamento no DOF vai depender de algumas coisas, porque a data é um pouco complicada para nós, a época, né? E vamos ter brinde. Esse ano a gente vai fazer bastante coisa lá. Quem for vai gostar. Pessoal, agradecendo aqui muito a presença de vocês. Eu só estou passando o olho aqui, ver se eu não esqueci nada. Quem entrou agora, a gente anunciou o Peguem 6, tá? Peguem 6, até vou pôr a caixa aqui de novo. A edição de 25 anos, com cartas especiais, com novos mecanismos, com 3 promos. E anunciamos também o taco, gato, cabra, queijo, pizza. E tá aqui. Um jogo da linha Pocket para toda a família. Divertido, jogo para dar risada. Esses foram os anúncios.
A ideia é que a gente tenha uma live dessa uma vez por mês, então fevereiro, final de fevereiro a gente deve voltar. Provavelmente vai ser mais curta, porque tinha muita coisa pendente, né? E curtam a Paper Games no Instagram. Nós vamos fazer o sorteio das caixas autografadas, jogos, né, das caixas, né? Tem gente que está achando que a gente vai sortear a caixa. É o jogo autografado, com a tampa autografada. A gente vai fazer em breve. E para você saber do sorteio, você tem que curtir lá o Instagram, o Facebook. A hora que acabar a live, eu vou ficar aqui no meu celular olhando quantas curtidas novas teve no Instagram e no Facebook, tá? Então, eu estou sendo bastante insistente nisso, mas porque a gente está fazendo um trabalho bem forte mesmo, de notícias, divulgação, novidade. Inclusive a gente está pondo uns posts que falando mesmo do hobby, independente de jogo. Tem a parte de jogo, mas também a gente tem feito também um trabalho de colocar lá falando do hobby. Então, curtam e ajudem a gente a chegar a 10 mil para termos o super sorteio. Estou pensando em fazer um sorteio com um jogo de cada na sexta. Caixa de bombom, né? Te põe lá mais alguma coisa e talvez um jogo de cada já lançado. Pode ser que a gente faça isso, hein? Tá bom, gente? Deixo aqui um abraço, agradeço de novo a presença de todo mundo, a presença de você que é fã da Paper Games, consumidor dos nossos jogos, cliente, amigo, obrigado pela consideração. A gente recebe muitos elogios por e-mail, Instagram, nem sempre a gente consegue responder, então já peço desculpas e já deixo aqui um agradecimento. Os provedores de conteúdo aqui, os geradores de conteúdo que estão acompanhando a gente aqui também, muito obrigado. É isso, gente. Muito obrigado, uma boa noite. Em breve, então, peguem 6. Primeiro vem o Taco Gato, tá? Taco Gato, cabra, queijo, pizza, vem primeiro. Em março, se correr tudo bem, vai correr. Peguem 6. E o Planet, Planet, semana que vem tá nas lojas, eu acho, né? Se não for semana que vem, é na outra. E confiram também esse jogo. Grande abraço. Quem quiser, qualquer dúvida, problema, informações, estão à disposição. Vou deixar aqui vocês com o gatinho aqui, o gorila, o gatinho, já nem sei mais onde tá. Acabou ficando na tela. Mas é isso. Até mais, gente. Obrigado.